Pessoal, o exercício 6 mostra a situação de um avião que está fazendo um voo aí. Ele mantém sempre a mesma altura, que aí o exercício está falando que é uma altura de 12 quilômetros. Então, sempre a mesma altura, que é uma altura de 12 quilômetros. E ele faz um voo numa velocidade constante. Observa que à medida que ele for vindo para cá, né, esse ângulo aqui vai diminuindo, ó, ele vai diminuindo, porque se ele estiver aqui, quando eu traçar uma linha reta aqui, o ângulo já vai ser menor. Então esse ângulo está variando. Aí eu quero saber, o exercício pergunta qual é a taxa de variação desse ângulo aqui, em relação ao tempo, né? O exercício me falou que a velocidade do avião é de 960 km por hora. Então, o avião está movimentando-se horizontalmente. Então, existe uma variação na distância em relação ao tempo, que é de 900 km por hora. Horizontalmente, a variação que eu estou chamando é de x. Ó. O x representa a ideia de distância horizontal. Então, o que é 960 km por hora? É a variação de x em função do tempo. Então, 960 km por hora é a variação de x em função do tempo. O x é a variação horizontal. E o voo do avião, ele é horizontal, porque a distância, que é a altura, que é sempre a mesma, que é 12 km. Então o exercício perguntou qual é a variação de θ em função do tempo, quando esse valor de x, o exercício deu esse valor. O exercício falou que quando o x for igual a 13 km. Então a gente não tem uma fórmula para isso aqui. Então a gente pode usar a ideia da tangente. Ó. A tangente de θ é h sobre x. Uma forma de resolver é passar a tangente para cá. Então você tem que θ é igual a arctangente de h sobre x. Como eu quero calcular a variação de θ em relação ao tempo, eu vou observar o seguinte. O θ não está variando diretamente em função do tempo. Ele varia em função disso aqui, ó. Lembrando que o h é fixo, a única coisa que está variando aqui é o x, que é a distância percorrida. Ou seja, o θ varia em função de x e o x varia em função do tempo. Isso aqui o exercício deu é 960. Então falta a gente calcular o valor do dθ dx. Então eu pego isso aqui e vou calcular qual é o dθ dx. Qual que é a derivada de θ em função de x? A derivada de θ é a arctangente. A derivada da arctangente é 1 sobre 1 mais esse cara aqui ao quadrado. Então, 1 sobre h, 1 sobre 1 mais h sobre x ao quadrado. É 1 sobre esse cara ao quadrado. Como a derivada, né, está sendo feita pela regra da cadeia, porque aqui dentro não tem o x, eu tenho uma expressão, a derivada do que está aqui dentro eu faço na frente. Né? Lembra que se aqui fosse x, a derivada seria só 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Mas aqui não é x. Como aqui não é x, então além de colocar 1 sobre 1 mais esse cara ao quadrado, a derivada dele eu vou fazer aqui na frente. Agora, qual é a derivada disso aqui em relação a x? Isso aqui é a mesma coisa que h vezes x elevado a menos 1. Menos 1 vezes h vai ficar menos h. A potência que é menos 1 subtrai 1 fica menos 2. Ou seja, menos h sobre x ao quadrado. Então aqui vai dar ó, menos h sobre x ao quadrado. Aí depois que eu fizer isso, eu vou trocar o h por 12, vou trocar o x por 13. Né? 13 km, o 13. E aí você vai desenvolver isso aqui, né? Trocando o h por 12 e o x por 13. Você vai encontrar um número, esse número você vai pôr aqui. Você vai trocar isso aqui por 960 e você vai multiplicar esses dois e vai encontrar um resultado. Variação de θ, você vai colocar radiano por tempo que é hora. Por tempo que é hora. Lembrando que provavelmente você vai encontrar um resultado negativo. Por que negativo? Porque a variação do ângulo acontece a partir do momento que o ângulo está reduzindo. Né? Então o fato de estar reduzindo aqui é como se ele estivesse dizendo a velocidade com que o ângulo está reduzindo. Então esse menos que você vai encontrar aqui como resposta, provavelmente quando você fizer isso aqui, ó, positivo vezes negativo, isso aqui vai dar negativo. E aqui é positivo, negativo vezes positivo dá negativo. Vai dar negativo porque o ângulo está
reduzindo.